Nós vamos para o estudo do Tânia diário para a data que corresponde a 12 de Elul. Nós vamos iniciar na sessão Cartas Sagradas, a carta de número 13 do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, e como diversas outras cartas que nós estamos estudando nessa sessão, essa carta também vai enfatizar, entre outras coisas, o efeito, o alcance especial da mitzvah da tzedakah, da mitzvah de caridade. E dentro do contexto ele vai também analisar versículos, citações dos nossos sábios, nos explicando o significado mais profundo e místico de todas elas, de todas essas citações. Então ele abre a sua carta, ele começa nos mencionando um versículo que diz, extraído do livro de Teilim, de Salmos 31, o versículo fala: Marav tuvcha sher tzafanta lirecha. Ou seja, o salmista se dirige a Deus dizendo a ele: quão grande, como é abundante a tua bondade, a bondade que o Senhor, que Deus, reserva para aqueles que o temem. Mas aqui essa bondade, essa benesse, esse benefício enorme que Deus reserva para aqueles que o temem, é chamado aqui, ele nos fala, Sherzafanta, que Deus oculta. Ou seja, essa benesse se encontra reservada para aqueles que o temem, mas ela se encontra reservada de forma tal que ela está oculta, escondida, depositada, guardada, mas de forma oculta. Essa é a benesse que Deus reserva, que Deus oculta para aqueles que estão apoiados em Deus, Neged Bnei Adam. E ele vai nos explicar o sentido desse versículo. Ou seja, que o versículo nos fala quanto é grande, como é abundante a bondade de Deus, aquilo que Deus oculta, reserva para aqueles que o temem. E na sequência o versículo nos diz também aquilo que Deus, que o Senhor tem feito para aqueles que confiam em Ti perante os homens, diante dos homens. Como é grande o benefício que Deus realiza para aqueles que confiam nele, para aqueles que demonstram diante dos homens essa confiança que eles têm em Deus. Então aqui o versículo nos fala daquilo que está reservado para os tzadikim, para aqueles que são chamados de tementes a Deus. Na primeira parte do versículo, porém, ele nos fala que essa recompensa ela está oculta. Por outro lado, no final do versículo, ele nos diz, quando ele se refere àqueles que confiam em Deus diante dos homens, ou seja, que essa confiança é expressa e manifesta, ela está evidente também diante das pessoas. Isso não é algo que está oculto, encoberto, mas sim algo que está exposto. E o Alter Rebbe vai nos explicar o sentido mais profundo desse versículo. Ou seja, que existem duas formas de recompensa que Deus outorga. Uma é dada para aquele Yehudi, que ele se conduz de uma maneira específica, como nós vamos ver, por isso aquela recompensa que ele recebe é algo que está oculto, encoberto, reservado de forma discreta, enquanto que existe um outro tipo de recompensa que Deus concede, que está de forma aberta, revelada, expressa de forma evidente. Por que alguns recebem, por que a recompensa de alguns está oculta, encoberta, e a de outros está manifesta, revelada? Ele vai nos explicar isso nos introduzindo: Hinei bichlal ovdei Hashem yesh beit bechinot umadregot chalukot. Ele vai nos esclarecer que entre aqueles que servem a Deus existem
dois tipos, duas espécies e níveis distintos, duas categorias distintas, duas formas de servir a Deus. E essas formas distintas de serviço a Deus são derivadas mitzat shoresh nishmatam lemala, são derivadas da raiz e da fonte das suas almas acima, ou seja, porque alguns servem a Deus de tal forma, enquanto que outros servem a Deus de outra maneira. Isso é derivado, isso é decorrente da fonte e raiz das suas almas acima, mibchinat yamin usmol, ou seja, depende se as suas almas são provenientes, por assim chamar, do lado direito ou do lado esquerdo. Nós sabemos que na terminologia cabalística, na introdução do Zohar, o atributo de Chesed, de bondade divina, está associado, ele é chamado simbolicamente do braço direito no corpo espiritual do ser divino. Corpo entre aspas, Deus não tem corpo nem expressão corpórea, mas para nós visualizarmos, o lado direito é chamado, o braço direito ele é relacionado com Chesed, com bondade, expansão, doação, enquanto que o lado esquerdo, o chamado braço esquerdo, ele está relacionado com Gevurah, com rigor, severidade, que isso também implica em retração, em condensação. Ele nos diz que existem almas, como explicado em outros lugares e mencionado em diversas fontes na Kabbalah, existem almas que são derivadas do lado direito, por isso elas estão mais relacionadas, associadas com Chesed, e elas se manifestam, e o que caracteriza ela mais é a prática de bondade ou de forma revelada, etc., enquanto que existem outras almas que elas são derivadas do aspecto de Gvurah, por assim chamar, do lado esquerdo, braço esquerdo, e por isso o que caracteriza essas almas, essas pessoas na sua vivência, na sua atuação aqui, é mais o lado que está associado com rigor, severidade, critério, condensação, etc. Do lado esquerdo, então ele vai nos dizendo, vai nos explicando isso, Dehainu, ou seja, Shebechinat smol imidat atzimtzum ve'ahester bavodat Hashem. Ele nos diz, isso significa o quê? Que o lado esquerdo, chamado lado esquerdo, ele é caracterizado pela ocultação no serviço a Deus, realizado pela pessoa, uma alma que está derivada ou relacionada, vinculada a esse nível chamado lado esquerdo, então isso se reflete nela, mesmo no serviço a Deus que ela faz e realiza aqui, que é algo elevado, algo espiritual, algo sublime, porém ele também está associado ao chamado lado esquerdo, ou seja, está esse trabalho que a pessoa faz, esse serviço espiritual, ele é caracterizado por contração, por condensação, por ocultação, como a gente encontra nos versículos bíblicos, citações que expressam esse tipo de atuação. Assim está escrito, Ve'atznei alechet lifnei Hashem Elokecha, assim fala o profeta Micaeias, e ande discretamente diante de Deus, diante de Hashem, o teu Deus. Ou seja, que ele nos fala de caminhar diante de Deus, um serviço espiritual, porém que é feito de forma discreta, não é? De forma recatada, com discrição, como de forma oculta. Assim também nós encontramos um versículo em Irmial, no profeta Jeremias, que nos diz, Bamistarim tifke nafshi, em lugares ocultos, como lugares secretos, lugares escondidos, minha alma chora e clama, etc. Aqui, mais uma vez, ele associa a alma e sua atuação a chamados lugares ocultos, escondidos. Sim, também nós encontramos ditos dos nossos sábios, nos ditos dos sábios que nos dizem Kol haosek batorah baseter, que os nossos sábios enaltecem aquela pessoa que se empenha no estudo da Torá como em segredo,
escondida, discretamente, sem chamar atenção, etc. Assim falam os nossos sábios no Talmud, que todo aquele que não exibe, não ostenta a sua espiritualidade, ou até no estudo da Torá, ele não ostenta, não faz isso publicamente. Então, o Talmud nos fala que no final a sua espiritualidade acaba naturalmente se refletindo para fora. Mas o que nós vemos aqui é que existe essa forma de serviço a Deus, de atuação da alma, de forma oculta, de forma escondida, de forma discreta. Ele nos fala que tudo isso é derivado do chamado lado esquerdo, que o lado esquerdo, Gevurah, é a origem de condensação, de ocultamento, de restrição, etc., de encobrimento. Então, assim também as almas que são derivadas desse lado da energia divina, elas têm essa característica na sua atuação aqui embaixo, mesmo no campo espiritual, ou seja, que elas fazem tudo de uma forma recatada, de uma forma discreta, talvez sem chamar atenção, fazem isso como de uma forma oculta. Nos diz também mais um aspecto, outro aspecto adicional que caracteriza essas almas que são derivadas do, por assim chamar, lado esquerdo, Veinei Mimidazu, desse atributo de Gevurah, Nimshecha gam ken bechinat hatzimtzum ve'agvul ba'avodat Hashem. Disso é derivado também um outro aspecto, uma outra característica. Nos fala que o elemento de contração e limitação no serviço a Deus, na forma de servir a Deus, que também esse serviço é feito de uma forma um pouco mais restringida, um pouco mais limitada, isso também é derivado desse lado esquerdo de Gvurah. Por exemplo, na prática, como Bitzdaka, na prática da mitzvah da tzedakah, dando caridade, liot nidon beheseg yad, essas pessoas cujas almas são oriundas do lado esquerdo e, portanto, estão mais relacionadas com condensação, com limitação, eles praticam a mitzvah de tzedakah, dão caridade, mas fazem isso de acordo com os meios e limites que eles têm. Fazem isso de uma forma muito criteriosa, de acordo com suas condições e seus recursos, de uma forma muito minuciosa, tipo sem exceder, tomando muito cuidado de não exagerar, de não dar a mais, ou seja, tudo é feito com muito critério, de uma forma muito pontual, muito pautada pelas regras. Ou seguem aquilo que os nossos sábios, seguem à risca aquilo que os nossos sábios disseram, que aquele que dá caridade e faz isso de uma forma com mão aberta, aquele que distribui, mas que ele não distribua mais do que 20%, mais que 1/5 dos seus ganhos, então eles são escrupulosos e muito observantes e rigorosos em tomar esse cuidado e não exceder. Então na mitzvah de tzedakah se reflete essa limitação, essa condensação nesse aspecto da prática. O que Haigavna, e da mesma maneira, da mesma forma também Betalmud Torá, no estudo da Torá, fazem estudo da Torá naqueles horários precisos, ou se a Halachá estipula para estudar de dia, de noite, então eles têm o seu horário específico, fixo de dia, pela manhã ou à noite, mas de uma forma limitada. O Shar Mitzvot, e a mesma coisa também Besharei Mitzvot, na prática de outros preceitos, Dai lo sheyotze yedei chovato michiyuv mefurash shechiavato a Torá befeirush. Então, para essa pessoa é suficiente e bastante, ele se satisfaz quando ele desincumbe a sua obrigação, quando ele cumpre aquilo que foi estipulado, aquilo que é obrigatório, talvez até o mínimo obrigatório, de acordo com o que foi estipulado de forma explícita na Torá, ou seja, aquilo que a Torá estipula de forma clara, faça isso, ou pelo menos isso, então aquele isso e não mais é o que a pessoa faz. Ele cumpre a mitzvah, e ele cumpre a mitzvah, pode-se dizer até perfeitamente, mas ele não excede, ele não supera, ele não faz a mais do que foi estipulado, ou mais do que o mínimo obrigatório que foi determinado pela Torá.
Então, seja na prática de tzedakah, seja no estudo da Torá, seja no cumprimento de outras mitzvot, ele faz aquilo que foi estipulado explicitamente, mas não mais do que isso. Tratando-se, por exemplo, de estudo da Torá, likvoitim, se a Halachá estabelece que ele fixe horários, ele fixa alguns horários, mas ele vai estudar somente naqueles horários e não vai exceder, não vai transpor esse horário mínimo. Nos diz que esse tipo de atuação, ou seja, que ele não está criticando alguém que age assim, porque essa pessoa está perfeitamente dentro da lei, ela está cumprindo tudo aquilo que foi estipulado, só que ela cumpre tudo de uma forma limitada, de uma forma pré-estabelecida, conforme a lei, até com certo cuidado de não exceder, de não exagerar. Essa pessoa é muito metódica, não é? Essa pessoa, ela faz tudo porque a sua alma é derivada do chamado lado esquerdo, ela está vinculada a Gvurá, que é critério, condensação, etc., limitação. Ou seja, ele nos diz que além desse aspecto de tzimtzum, de condensação e encobrimento, que é derivado do chamado lado esquerdo, então que dele vem midat tzimtzum ve'agvul, vem a delimitação, vem a condensação. Então, da mesma maneira, ele nos falou que também almas que são provenientes, derivadas espiritualmente falando do chamado lado esquerdo, então avodat Hashem, o serviço a Deus que elas realizam, também é delimitado por fronteiras específicas, limites específicos, que a pessoa faz isso e não ultrapassa, e não mais. Essa é a característica daquelas almas que estão atuando aqui, que são derivadas do lado esquerdo, entre aspas, Bechinat Yemin. Porém, em contraste a isso, aquelas almas que são derivadas do braço direito, braço entre aspas, lado direito, que o lado direito está associado a Midat HaChesed, ele representa o atributo de bondade divina. Bondade significa dar, doar, expansão, revelar. Lá não há condensação, lá não há restrição, lá não há limitação. Chesed, bondade divina, bondade infinita, é dar sem limites. Então, aquelas almas que são derivadas, que estão vinculadas e chegaram aqui vindo do lado direito, que é caracterizado por Chesed, bondade, Veitpashtut, e propagação, expansão. Então, essas almas, quando aqui presentes, ao servirem a Deus, também agem e atuam dessa forma, dessa maneira. Isso está presente em Bavodat Hashem, na forma de servirem ao Criador, Beitrachavut, que elas são muito largas, abertas, expansivas. São aquelas almas que têm essa característica, e isso se faz presente, isso se manifesta na sua forma de servir a Deus, que eles fazem tudo de mão aberta, de forma larga, de forma expansiva, como dissemos, blitz, tzimtzum vehester, sem limitações, sem condensações. Não fazem isso escondido, discretamente, de forma oculta, não, publicamente, de forma aberta e evidente. Blitz, tzimtzum vehester klal, sem qualquer limitação, encobrimento, absolutamente. Conforme está escrito também, que essa é uma forma de serviço a Deus, assim diz o versículo no Teilim, no Salmo 119, fala o rei David, eu andarei diante de Deus, caminharei diante de Deus por caminhos largos, seja de uma forma larga, aberta, etc. Tudo que eles fazem no serviço a Deus, aqueles que são derivados do, por assim chamar, lado direito, lado de Chesed, então fazem tudo de forma larga, sem limitações, sem encobrimento, sem condensação alguma. E ele nos diz também, aqui tem uma passagem no Tânia que é uma correção no próprio texto, ou seja, no texto manuscrito que nós temos, isso consta aqui, mas aparentemente deveria ter constado antes. O Mimen Animshach Gamken, ou seja, essa linha que ele vai mencionar agora, ele diz que na realidade ela está, pelo visto,
isso foi pelos editores, foi observado, aqueles que editaram o texto, que pelo visto essa linha, ela se refere ao que consta antes, ao chamado lado esquerdo. Por mais que aqui no manuscrito ela aparece após a descrição do lado direito, que ele nos diz, o mimena nimshach gam ken ma she'amru rezal, e que dessa característica é derivado também aquilo que disseram os nossos sábios de abençoada memória, zerok maraba talmidim vechulei. Os nossos sábios disseram que disso deriva também o que está escrito no Talmud, lance temor sobre os alunos, ou seja, um mestre, professor que está ensinando para alunos, principalmente, talvez esses alunos são crianças ou jovens, então ele tem que manter o respeito, que eles tenham respeito, uma certa reverência por ele, mantenham uma distância, e os nossos sábios dizem que essa é a forma de agir, essa deve ser a forma de agir por parte do mestre, que ele mantenha essa distância, que ele impõe esse respeito e até esse temor nos alunos. Então isso que ele nos diz, o que os editores escrevem, que aparentemente dentro do contexto isso deve estar posto, isso deve ser colocado antes da descrição do que caracteriza aquelas almas que vêm do lado direito, porque pelo visto esse aspecto está mais relacionado ao lado esquerdo, impor esse temor, essa reverência, esse distanciamento. Então isso pelo visto está mais relacionado com o lado chamado lado esquerdo, o lado de Gvurá. Portanto, voltando ao nosso texto, nós vimos o que caracteriza o lado de Gvurá, aquelas almas que descendem, aquelas almas que se originam no lado esquerdo. Então isso se expressa aqui num serviço a Deus mais restrito, mais limitado, mais discreto e oculto, enquanto que aquelas almas que por sua vez são provenientes originárias no chamado lado direito, que o lado direito é o lado de chesed, de bondade, expansão, doação, sem limite, etc. Então essas almas também, quando atuam aqui no mundo, no seu serviço a Deus, elas também agem de uma forma aberta, evidente, e de uma forma irrestrita e ilimitada. Ou seja, aqui na atuação dessas almas, do lado direito aqui no serviço a Deus, não há restrições, não há condensações, não há limites de forma absoluta. A tal ponto que essas pessoas, quando praticam a mitzvah de tzedakah aqui, então não há freio, não há breque para a sua generosidade. Quando chega a hora de dar tzedakah, então já que são almas, são pessoas expansivas, são pessoas que não impõem esses limites e restrições, por isso não há restrição também no espírito deles da sua generosidade. Isso se aplica tanto em respeito à caridade, quando eles praticam a mitzvah da tzedakah, ou mesmo no estudo da Torá, eles não se restringem apenas aos horários previamente determinados, horários específicos, mas eles se estendem, prolongam, etc. E também no cumprimento de outros mandamentos. Isso ele nos diz que em relação a eles não há restrição no serviço a Deus, seja na tzedakah, bem bitzedakah, bem betalmud Torah, no estudo da Torá, o sharei mitzvot, em outras mitzvot. E essas pessoas, a atitude deles em relação à prática de todos esses elementos espirituais, estudo da Torá, prática de mitzvot, tzedakah, essas pessoas não se satisfazem em apenas cumprir suas obrigações ou o mínimo obrigatório estipulado pela lei, pela halakha. Pelo contrário, essas pessoas fazem questão, elas excedem, elas prosseguem a ponto de nunca dizer, olha, basta, isso é suficiente. Pelo contrário, ad blidai, eles se expandem no cumprimento das mitzvot, na prática da tzedakah, no estudo da Torá, e tudo isso é proveniente e derivado da origem e raiz da sua alma, que é do lado direito, que está associado com chesed, bondade e revelação.